Rápido. Eu achei que era o Bahia, o recente em Salvador, não, é aquele lá que o São Paulo jogou pra cacete, mas no Morumbi foi 3-1, era pra ter sido um vareio. Primeiro que o Bahia é um time que deixa jogar, né? Aí tem uma questão de encaixe, por isso o São Paulo fez 2 boas partidas contra o Bahia. Né? Mas assim, o que eu acho, de novo, o meu exercício tem sido voltar um pouco à fita. E o Zubeldia mexeu várias vezes, sobretudo quando o time começou a perder. Ele, eu acho que tem uma ojeriza da derrota maior que o Rogério. Quando o time começa a perder, ele muda. Ele não muda radicalmente, mas ele muda. Então, a primeira mudança, triângulo no meio de campo com essa galera aqui, nunca mais. Foi depois da sequência Cuiabá e Vasco, certo? Cuiabá e Vasco. Vasco tomou um cacete em São Januário. Triângulo no meio de campo, as 2 partidas. Aí veio o 4-2-4 com o Ferreirinha. A partir do Criciúma, contra o Bahia, na sequência. E aí foi uma mudança do Zubeldia, né? O Bahia é o segundo jogo do 4-2-4 com Ferreirinha e Lucas pelo lado, certo? Segundo tamanho agora, que a gente perde um pouco a referência. São Paulo foi eliminado da Libertadores. Caleri, personagem do jogo, acaba o jogo, ele fala, acabou a temporada do São Paulo. Você via no semblante dos caras, tinha acabado a temporada. Jogo seguinte, Corinthians, só isso, lá em Brasília. Zubeldia, vou com meus mesmos 11, com os mais velhos, porque eles querem e precisam dar uma resposta. O São Paulo, ele ainda mastiga a eliminação contra o Corinthians. O envolvimento dos mais velhos nesse jogo, sobretudo do Caleri, é aquele. Acaba o jogo, o Caleri dá um pico na bola, toma o terceiro cartão amarelo e sai. O ano tinha acabado ali, para esse time. Aí só que teve o rebote, né? O rebote disso, Cuiabá. Aquele desastre. A pior partida do São Paulo, 2-0. Aí, acaba Cuiabá, teria a data FIFA. Não essa última, a penúltima. Eram 2 datas FIFA e 5 partidas pela frente. 3 fora, 2 em casa. 5 partidas pela frente. São Paulo com 2 pontos acima do 7º. Diretoria começou a meter o óleo na fritura. Fritura. Só fica se jogar Libertadores. Casares da entrevista, só fica se jogar Libertadores. Pois bem, vai ter o jogo com o Vasco. Volta, né, da parada da data FIFA. Zubeldia muda, de novo. Saca. Rafinha e Rato, lado direito mais lento. Mete Igor Vinícius e Eric. Saca Bobadilha, não pela deficiência que vinha jogando muito, mas pela data FIFA. Ele já não podia jogar contra o Vasco no Brinco de Ouro. E não podia jogar nessa data FIFA. Por que o Bobadilha saiu do time? Porque dos 5 jogos ele só poderia jogar 2, certo? O Bobadilha saiu do time por conta disso. E o Marquinhos teve 5 jogos na sequência. Dizer que ele é melhor que o Bobadilha, ele é diferente. Quem estava jogando mais, Marcos ou Bobadilha? Bobadilha. Mas ele saiu por causa da data FIFA. Ele voltou agora, está treinando hoje. Então, o cara pensou no que vinha pela frente e na missão que dera. Classifica para Libertadores, filhão. De lá para cá, ele tinha 2 ou 3 pontos à frente do Cruzeiro, agora ele tem 11. 11 em 5 jogos. Em 5 jogos, o time de 15 fez 11 pontos. Em 5 jogos, os últimos, só o Inter, o Botafogo e o Corinthians não perderam. Aliás, a última derrota do Corinthians no Brasil foi aquela lá de Brasília. Depois só vitória. Pá. Então o Zubeldia mudou, sim. E mais do que isso, nesse momento, depois do jogo com o Vasco, ele perde o Wellington. Para sempre. Então que estava dando... Opa! Não dá mais. Olha, Jamal, alguém... Vocês estão vendo como é que está sendo o lidar? E aí, contra o Bragantino, maior número de desfalques desde o início da temporada, 10. Qual que vinha sendo a grande mexida do time? Entrada do Rato, certo? Entrava o Rato no segundo tempo, São Paulo ganhava os jogos. Vinha fresco, metia, invertia, tal, mudava. Rato já não pôde jogar contra o Bragantino. Olha o banco do São Paulo contra o Bragantino, Jesus Cristo. Com o André Silva de titular. Né? Já não tinha lateral esquerdo. Patrick voltando de mês. Não tem reserva para centroavante. Não tem.
O Rato, que era a primeira mexida, não tem também. Bobadilha não tava, Ferrarese não tava, Arboleda não tava. Cara, então assim, o Zubeldia mudou. Sabe qual que é a minha esperança? É que ele vai ter, como nenhum técnico teve, fora o Ceni e o Diniz, a pré-temporada para pensar num maldito time pro ano que vem, cara. Num maldito time. E não num arremedo todo. E eu só digo o seguinte: um treinador que se recusa a perder, e eu sou sempre pelo resultado, meu velho. Um treinador que só perdeu 9 partidas, deixou o time em sexto o tempo todo, com essa janelona no meio do ano que o São Paulo contratou, os 4 jogadores que contratou, eu, evidentemente, dou o voto de confiança para ele começar um processo no ano que vem. Porque o time perde pouco. Porque é um time limitado que perde pouco. Agora, na conversa para o ano que vem, discutir alternativas táticas, outros modelos, outras situações, o ingresso de um ou outro jogador para incrementar, sou completamente a favor. Agora, é só a gente voltar um pouco a fita que a gente percebe que ele muda, sim. E quando o time perde, é que ele não perde 2 seguidas, só perdeu contra Cuiabá e Vasco. Quando o time perde, ele muda imediatamente, seja de forma sutil como foi essa. E ele está 5 partidas invicto nesse campeonatinho que é mais ou menos, né? Que é mais ou menos em que o Botafogo fez os mesmos 11 pontos que o São Paulo nas últimas 5 partidas. E disse essa situação, e eu pensando no São Paulo, o Roberto Rivelino foi um razoável camisa 10, trabalha comigo na TV Cultura. Ele falou, olha, o São Paulo está melhor que a seleção, porque pelo menos um 9 tem mais ou menos lá, né? Ele falou, as lacunas do São Paulo são lacunas comuns do futebol brasileiro. Aí talvez passem até pela opinião dos dois aqui, que passaram por base, passaram por... É um problema de formação. Né? Então, assim, eu, na minha concepção, vendo o mercado do futebol, laterais você devia formar em casa. Né? Ó, tal, não sei o que lá, tá, né? Como, aliás, foram alguns dos laterais do São Paulo. O Wellington, por exemplo, está indo embora, foi formado na base do São Paulo. E acho difícil o São Paulo, embora a torcida cornete bastante, achar um lateral que jogue 50 partidas por ano de titular. Acho difícil. A lateral direita, aí eu acho que é mais complexo ainda, pegando o exemplo da seleção brasileira. E aí eu vou fazer até uma transposição. Seleção brasileira tem o Danilo, experiente, carreira na Europa, e um monte de jovens, né, que vão se revezando nas convocações. O São Paulo tem o Rafinha, que talvez seja o Danilo do São Paulo. Por quê? Porque tem uma experiência gigante, tem uma trajetória, mas não consegue mais ser lateral. E o Silvio sabe bem, ele é um terceiro zagueiro. Tanto que o Danilo na Europa foi jogar de terceiro zagueiro. Ele não joga mais pelo lado do campo, porque ele não tem mais força para isso. Então, você vê como a questão da transposição do São Paulo para o ano que vem ela é complexa, e quando você tem pouco dinheiro, ela fica ainda mais complexa. Hoje o São Paulo tem um sistema que se adapta. O Rafinha agora está na reserva, na parte final da temporada, mas se você notar também porque o Wellington está fora. Né? Então entra o Igor Vinícius de um lado, do outro lado você improvisa alguém, agora está voltando o Patrick. Então, o São Paulo é um time que, e o Dorival é muito bom nisso, por isso que eu fiz a transposição seleção brasileira técnico Dorival Júnior. Ele fez um time no ano passado que era um time muito específico de acordo com a característica dos jogadores naquele momento. Rafinha fica de terceiro, Caio Paulista vai de ponta, Nestor aí encaixa com o Caio Paulista, Alisson e Paulo tem uma dinâmica e vão para o jogo, certo? Na parte final sai o Luciano entre o Lucas, Rato do outro lado com aquela perna armadora. Cara, se você perde um jogador desses 11, você já não consegue fazer a transposição. Foi isso que aconteceu esse ano. Aí primeiro saiu o Beraldo, aí depois saiu o Caio, aí depois machuca o Pablo, machuca o Alisson. Acabou o time. Acabou a sistemática. E parece que o Dorival tinha... O Zubeldia, nem o Carpini, né? Teve esses caras o tempo todo para poder replicar esse time. Tanto que o Carpini lá atrás, no primeiro momento que surge o 4-2-4, é a primeira
é a primeira formação do São Paulo em 2024, é o 4-2-4 do Carpini. Então, lateral direito, fiz toda essa volta para ver como é complexa esse negócio, essa situação. Eu acho que o Rafinha não é só a questão da idade da aposentadoria. Eu acho que um time de futebol hoje, pelas circunstâncias, ele não consegue se adaptar à característica do seu lateral zagueiro, né? Ou o lateral zagueiro se adapta ao seu time, ou é melhor você ter uma outra posição, um jovem, alguém com mais vigor, né? E aí, eu, em princípio, com Igor Vinícius e Moreira, eu estaria satisfeito. Mas a questão do Moreira, para mim, pelo que eu entendo dessa temporada, vai além só das limitações físicas que ele vem apresentando. Talvez aquele jogo do Cruzeiro, a falta de confiança, a quebra de confiança, né? A dor que não se caracterizou em lesão, como a gente discutiu aqui, eu acho que tecnicamente até são estilos diferentes, mas são dois jogadores que têm virtude, Igor Vinícius e Moreira. Se não ficar o Moreira também, aí você precisa contratar um lateral para não ter só o Igor Vinícius, né? E ontem lá o Cubeiras, né, na intervalo, jogaram 2 pontas lá de 15 anos em cima do Igor Vinícius. O Wilson deve ter ouvido. Igor, você aguenta mais 10 ou vou ter que cambiar aqui? Imagina o Rafinha pensando. Você entrou os 35 com esses caras passando a 500 por hora aqui, eu morri, meu. Né? Então, são essas circunstâncias. Em resumo, essa volta toda, fui até a seleção, voltei, porque a data FIFA me faz pensar em muitas coisas. Eu não contrataria outro lateral direito pela escassez financeira. Priorizaria a esquerda, a tentativa de um jogador a mais de meio de campo e daria mais uma chance ao Moreira, depois de uma pré-temporada, para ficar ele e o Igor Vinícius. Do Renan, rápido, porque nessa semana a gente entrevistou lá no Tricolaço, um podcast que a gente tem semanal, o Visoli. Ele que me levou para o Ronaldo. Ele que me foi, contou inclusive da taça com vocês, né? Vocês suspensos contra o Corinthians na decisão, Diego Tardelli, Fábio Santos, Renan, tá. Então ele já passou. O cara tem quantos anos de São Paulo? Eu até me perdi lá. Bom, ele era menudo do Cilinho, junto com o Silas Miller, Sidney, quer dizer, da geração do Sidney, um pouco antes. Ainda pegou lá Pepe, Carlos Alberto Silva, Tele e tudo mais, né? E ficou trabalhando no São Paulo esse tempo todo. Nessa gestão, rápido, porque ele tem muita visão da base desde a época de Renan e tudo mais. Nessa gestão Casares, ele trabalhou primeiro na Barra Funda, inclusive com o Crespo. Aliás, que ele gosta muito do Crespo, do trabalho do Crespo e como o Crespo. Quando o Rogério veio para técnico, no lugar do Crespo, o Rogério, os dois vão começar a rir aqui. O Rogério pediu o Milton Cruz, que estava em Cotia, e o Visoli ficou sem função. Aí o Visoli volta para Cotia. Na época do Crespo, o Milton Cruz não estava no CT da Barra Funda. Como é um homem de confiança do Rogério e também do Muricy, digamos que teve uma troca. Visoli, Cotia, Milton Cruz, Barra Funda, a troca que permanece até hoje, certo? Milton Cruz está lá na comissão do Zubeldia. Pois bem, o Visoli começou a trabalhar, sobretudo, lá no Sub-17 com o Menta, que até hoje está no Sub-17 do São Paulo. Sendo que, em determinado momento, lá teve a troca. Menta para o Sub-20, não sei se vocês lembram disso, né? Sim. Alain Barcelos para o Sub-17. Agora teve a destroca. Alain Barcelos volta. Você vê como é que está a base do São Paulo, certo? Alain Barcelos agora técnico que o Renan está acompanhando no Sub-20. Menta volta para o Sub-17 junto com o Visoli. Em resumo, o Visoli viveu muito a geração e o time, o William Gomes, Ferreira, Rian Francisco, essa turma que nós estamos discutindo. Igão, né, que foi o jogador que mais chamou a atenção do Zubeldia antes, embora tivesse idade de 17, o Zubeldia já chamou para treinar no profissional. E o papo com o Visoli, cara, deu para entender o momento de instabilidade de Cotia, completamente, certo?
da falta de um rumo, e é isso que... Quando o Casares fala em priorizar a Cotia, não é... ou reformular a Cotia, não é pegar o jogador da base e jogar no profissional, pelo contrário. É mudar a mentalidade e a formação de jogadores do São Paulo, certo? Física, se vai contratar jogador sub não sei isso é importante, é muito importante. É uma reformação geral. Não é pegar o William Gomes e botar no time titular, que é mais ou menos assim que o torcedor entende. E que não coloca... Os caras da base estão perdidos, meu velho. E o Visoli entende completamente a entrada e saída do William Gomes do time. Ele falou, se eu fosse o Zubeldia, eu faria a mesma coisa. Os caras não estão prontos. Os caras dos 17 pularam a etapa, jogaram a Copa São Paulo esse ano, de 20, com 17. Os caras sentem. Aí falou uma outra coisa, em off, mas eu vou falar em on. E os dois aqui sabem. Quando um jogador vai para o profissional da base, pode ser sub-17, ele não quer voltar para a base, mas nem para pau. Então, assim, ninguém quis jogar contra o Novo Horizontino. Henrique, Igão, você entendeu? Que com idade de base, que podiam jogar, não estão sendo aproveitados no profissional, mas o cara não quer jogar, velho. O treinador queria, não? Claro. E aí, aquele negócio. E aí ele deu o exemplo do Antony. Foi um exemplo interessante. Ele falou, o Antony estava no profissional, junto com o Elinho. Lembra do Elinho, do Braga? Tinha subido antes o Elinho. O Elinho meteu um golaço contra o Flamengo e tal. Chegou na Copa São Paulo, o Elinho, eu não vou, não. Eu não vou, já fiz gol no profissional. O Antony falou, eu vou. Aí o Antony foi, raspou a cabeça lá com a menina, Larissa, o time foi campeão. O Antony ganhou corpo, literalmente. Foi para titular do time profissional e o Elinho estagnou. Aí o Elinho vai para o Braga, tal, não sei o que lá. Aí o Elinho no Braga se desenvolve. Então o negócio da base, cara, tá num momento complicado. A gente tem que entender o momento complicado que o São Paulo vive há algum tempo. E tá uma situação que ele não tem firmado jogadores para o time profissional e nem vendido muito jogadores. E a impressão e a torcida do São Paulo é maravilhosa, porque ela quer o cara da base, até ele ter uma sequência e começar a ser linchado pela galera. E aí eu acho que os exemplos mais legais, recentes, são exemplos opostos. Porque depende muito do jogador e da personalidade, como disse o Renan. O Pablo Maia, ele sai da Copa São Paulo, entra no time profissional e não sai mais. O Beraldo ficou 1 ano sem jogar. O Beraldo foi o Igão. O Beraldo ficou 1 ano no profissional sem entrar em campo. E quando ele entrou em campo, ele estava, pronto. Certo? Então, cada jogador tem seu timing. O processo de transição é um caos no São Paulo, só pelos exemplos que eu dei. E, como nenhum treinador do São Paulo completa 1 ano de trabalho, é claro que o treinador não vai usar a base no primeiro ano do trabalho dele. Né? Porque o Rogério aproveitou alguns da base. O cara teve 18 meses. Porque o Diniz teve 18 meses. Ninguém teve 18 meses, nem 1 ano. Ninguém teve 1 ano de trabalho para ser... Igão, gostei, senti, observou? Vamos treinar aqui, vamos fazer a pré-temporada, vou começar a colocar o Igão. Nós estamos idealizando uma situação só vendo jogos, que quanto mais eu converso com gente de dentro, eu falo, cara, não é fácil trabalhar no São Paulo hoje, como treinador, como comissão técnica. É muita coisinha. Não tem grana, a base está sucateada, tem muito jogador já com uma idade avançada, campeão da Copa do Brasil, tirei o time da fila. Então é um jogo de xadrez que não é simples realizar. Então tá aí, galera. E aí? Vocês concordam com a análise do Arnaldo, né, sobre a base, sobre o Zubeldia? Eu renovaria com o Zubeldia. Aliás, renova não, porque o contrato dele vai até 2025. Então eu continuaria com o Zubeldia e tem que olhar mais pra base mesmo, cara. Mais pra base, porque o São Paulo vai precisar da base pra botar pro time, porque não tem dinheiro, e pra fazer dinheiro também com ela, né? Então, mas comenta aí a opinião de vocês aí, que é a que mais vale, a opinião que vale é de vocês, pô. Se inscreve no canal, deixa o like, por favor, galera. Se inscreve e deixa o like pra chegar pra mais São Paulino. Vamos aumentar aí essa comunidade São Paulina aí. Todos esquecem para o Sport, link na descrição, valeu? É nóis!